Oi, oi pessoal e bem-vindos a mais um episódio do Karaoke Connection. Next month, Karaoke Connection is turning 10 years old. Oh my goodness, we are getting old. And to celebrate, our website is getting a makeover. In the meantime, we've created some new free resources to help you dive deeper into your Portuguese, including our brand new Portuguese playbooks. The playbooks are honestly one of our favorite things we've made. They are curated learning paths through the Karaoke Connection archive, organized around different themes like Brazilian music, pronunciation, karaoke culture, and much, much more. If you enjoy the show, you will love the playbooks. We made them for you, and they'll help you get even more out of the podcast. You can check them out for free at karaokeconnection.com. And finally, if you are serious about improving your Portuguese this year, listen until the end of today's episode for a special message from Alexia. Okay, let's get on with the show. Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection na Bélgica. E meu nome é Alexia e eu estou aqui com Marco Antônio. Eu? Sim. Sim, é você, pai. Tudo bem? Tudo bem, filha? E, bom, hoje vamos falar sobre o nosso segundo dia de viagem pelo país da Bélgica, que Começou às 7 da manhã. começou às 7 da manhã com o meu despertador e eu acordando. Pai, bom dia. Nós dividimos o quarto e dividimos muito bem. Muito. E descemos para o café da manhã do hotel. Maravilhoso. Conta um pouco, pai. Café da manhã tinha tudo que se pode imaginar. Gostoso, bem servido. Eu, tendo diabetes, não posso comer açúcar nem nada, mas eu me dei o direito de comer um croissant, que é talvez o melhor que eu já comi. Uma beleza, a Alexia fez a festa. Bom, nós brasileiros, nós temos, como é que se diz? O orgulho em dizer que os cafés da manhã dos hotéis brasileiros são muito bons, não é Sim. verdade? Por todo o Brasil. Seja uma pousadazinha ou um hotel 5 estrelas, o café da manhã vai ser gostoso. E me impressionou muito o café da manhã nesse hotel especificamente ser tão bom, porque eu não estava esperando ser. Tinha tudo, todos os tipos de geleia, tinha para fazer waffle, para quem não sabe, brasileiro chama waffle. Que você fez? Eu fiz. Tinha pão de chocolate, tinha croissant, tinha todos os tipos de pães, tinha também comida mais pesada, digamos assim, tinha... aquilo que eu falei, o Foster ia amar isso, porque isso é muito da comida americana. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Hash browns, que eu não sei como é que fala isso em português. Eu também não. Que é como se fosse um tipo de batata, mas é uma batata frita, mas não é uma batata frita. Enfim, tinha hash browns, tinha ovinho mexido, tinha todos os tipos de cafés, todos os tipos de chás. Muito gostoso, né, pai? Muito gostoso. O café da manhã deixou saudades. Bom, aí saímos do hotel, prontíssimos para ir para Bruges. Na Bélgica, eu aprendi que a gente nunca sabe se vai chover ou não. E como a gente estava indo mais para o norte, né, porque Bruges fica 5 quilômetros do Mar do Norte, ou seja, é muito lá para cima e muito mais frio também para nós. Sim. Fomos com os nossos casacos, cachecóis, guarda-chuva e prontos para explorar. De novo, chegamos na Bruxelas Central, que é a estação de trem, fomos na maquininha, compramos para Bruges e de novo a gente não sabia para onde a gente ia nem nada. Até que a gente perguntou para alguém, não foi, pai? Perguntamos para um rapaz. Para um rapaz, descemos as escadas, aí ficamos esperando o trem que ia em direção a Ostend. Que era a parte final, a estação final. Que o nosso querido amigo Joaquim nasceu
e morou lá por muito tempo. Então tinha algumas paradas e uma dessas paradas era Bruges. O mais engraçado disso tudo é que nós estávamos na espera do trem. Daqui a pouco eu olho assim pra frente e vejo uma mulher segurando o celular e ela estava com o Google aberto em português sobre Bruges. Aí eu falei assim, bom, deixa eu confirmar se a gente está no lugar certo, né? Aí eu virei pra ela e falei, oi, você fala português? Ela, sim! E era uma brasileira. Sim. Aí juntou um grupinho de brasileiros, né, pai? 3 famílias diferentes, incluindo nós. Todo mundo indo pra Bruges. Era uma quinta-feira. E o trem atrasado, aquela coisa toda e tal. A gente ficou conversando. E tá muito interessante falar, porque Sim. um casal tava fazendo uma viagem que começou na Escócia e ia parar em Portugal. Então eles fizeram Escócia, Paris, Bruxelas, né, Bélgica, Amsterdã, iam para Luxemburgo e depois vinham para Portugal e de Portugal voltavam para o Brasil. E a outra família estava mostrando a parte pro filho, que era um filho mais novo, tipo 18 anos, uma coisa assim, que o filho tem dupla nacionalidade de Luxemburgo. E eles iam para Luxemburgo para mostrar pro filho, para ver se o filho gostaria de se mudar para lá. E o filho falou que não. Não, não, não. E eles eram do sul do país, né? Eram. Então, o sul do país tem muita gente com dupla cidadania dos países nórdicos. Então, fazia sentido ele ter dupla cidadania de Luxemburgo. Sim, exatamente. Mas o garoto fazia assim com a cabeça. Não, não. A mãe desesperada. Chegamos em Bruges e andamos até o centro. A estação de trem para o centro de Bruges, super simples, né, pai? 10 minutos andando. A gente andou sem destino, né? A gente achou meio por acaso Sim. o centro. A gente seguiu o fluxo. Sim, mas aí tem o seguinte, as ruas de Bruges é uma cidade medieval, não é congelada no tempo tipo ruínas, não, é uma cidade que se vive, aquelas casas que você vê que tem 400 anos, tem gente que mora lá. É uma joia, é inacreditável a beleza, e a gente andando naquelas ruas dá uma emoção muito grande. Sim, e a gente tinha alguns lugares que a gente queria visitar, mas a gente queria mais caminhar e ver a cidade do que vamos ver isso, vamos ver aquilo, vamos não sei o quê. Então a gente deixou o dia fluir, Sim. né? Então a gente, ao invés de pegar e seguir o fluxo das pessoas de como é que chegava no centro, a gente foi pela parte de fora, digamos assim, né? Certo. E vimos aquelas portinhas bem baixas. A portinha bem baixa das casas tem 1,25 m. E o Google não, o ChatGPT, Seu melhor amigo. meu melhor amigo, me disse o seguinte, que as casas eram assim porque o imposto era cobrado pela fachada. Então eles faziam uma fachada pequenininha e a casa se estendia para trás à vontade. É muito engraçado isso. Muito engraçado mesmo. E uma coisa que eu gostaria de falar antes de a gente continuar é que é muito na cara a divisão da Bélgica francesa e neerlandês para a Bélgica flamenga. Total. Dentro do trem, quando eles estavam na Bélgica francesa, digamos assim, ou seja, em Bruxelas, eles estavam anunciando tudo em francês e também em holandês. É. Quando a gente passou para a Bélgica flamenga, era tudo em flamengo. Não tinha mais o francês. Não é Exatamente. verdade? A divisão da Bélgica linguística, ela é brutal. E cultural. E cultural, claro. Mas é brutal. É assim, são 2 países que coexistem, mas diferentes. E os belgas, franceses e do norte de Bruges, de Flandres, eles aceitam falar inglês tranquilamente. Peraí, a gente tá generalizando agora muita coisa, né? Sim. Óbvio, isso é uma generalização muito grande, porque óbvio que existem famílias da parte flamenga que também tem gente da parte francesa e eles falam em francês ou em Flandres entre si, mas
A gente está generalizando a situação. Claro, mas a divisão é total. As famílias flamengas colocam os filhos nas escolas que ensinam Flamengo só, e as francesas colocam Em inglês, né? Também. O pessoal lá de cima fala Flamengo em inglês. fala inglês tranquilamente, porque ninguém fala a língua deles. Eles são poucos, a língua não é difundida, então ou fala inglês ou não se comunicam. E todo mundo é bastante educado no sentido de escola, de escolaridade, todo Ainda mundo fala digo inglês. mais, o pessoal da parte flamenga que tem a fronteira com a Alemanha, eles também aprendem alemão, porque tá tão um perto do outro que eles também acabam aprendendo alemão e vice-versa. Sim, pouca gente sabe, mas a Bélgica tem 3 línguas oficiais: o francês, o Neerlandês. neerlandês e o alemão, que é uma pequena partezinha da Bélgica que fala, tanto que a princesa, que será rainha, ela fala esses 3 idiomas e mais o inglês. É claro. Fiquei sabendo. Bom, Bruges, chegamos, caminhamos tranquilamente, sem pressa nenhuma, e chegamos no centrinho, né? Sim, E a gente viu uma igreja aberta. E igreja, tanto para mim quanto para o meu pai, não é uma questão só de religião, né? A gente também vê igrejas como monumentos, como uma parte histórica daquela cidade. Então a gente gosta de entrar em igreja para ver. E a maior parte das igrejas da Bélgica foram feitas antes do Brasil ser descoberto pelos portugueses, né? Digamos assim. Então é tudo muito, muito, muito antigo. E a gente entrou na igreja de São Cristóvão. Quando a gente entrou, tinha alguém tocando órgão. um órgão magnífico E não era alguém colocando uma música na igreja. Era realmente alguém tocando o órgão, porque a pessoa errava. Dava pra ver quando a pessoa errava. Então, a gente foi uma experiência linda estar naquela igreja, com aqueles vitrais magníficos. Era uma quadros igreja magníficos. linda, aberta, iluminada. Eu fiquei muito feliz de ter ido e nem estava no nosso roteiro. É aquilo, não estava no nosso roteiro passar por lá. Sim, uma igreja linda, linda, toda em madeira entalhada, uma coisa espetacular. Então essa foi a nossa primeira parada. Aí a gente continuou andando, aí tem o que a gente percebeu da Bélgica, assim como aqui no Porto também, que tem muita gente tem muitas cidades que tem uma rua só de lojas, né, que é a Rua Sim. das Lojas. Então a gente passou pela Rua das Lojas e chegamos à Grand Place de Bruges, que para quem assistiu o filme In Bruges, é assim que se chama, vocês vão lembrar que é a Grand Place onde todo o filme acontece. E, gente, eu me senti dentro do filme mesmo. Foi incrível ver aquela torre. A gente sentou no lugar mais turístico possível. Não foi pai, foi Exato. no meio da praça, no restaurante mais turístico, mas eu comi o waffle magnífico. E você pediu o quê, pai? Eu não me lembro, mas eu lembro o seguinte, que Bruges foi, antes da Inglaterra, o centro comercial de tecidos. Eles importavam a lã da Inglaterra, tratavam a lã, tingiam a lã e os tecidos eram maravilhosos. E não só de tecido lã, mas como também renda. Não, tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então Bruges era uma cidade muito rica, e isso se espelha na grande praça deles. Sim. E também, por ter acesso ao Mar do Norte, era um porto muito importante, né? Porque lembra que, eu já vou chegar lá, mas a gente aprendeu que existia um porto onde os navios, os barcos chegavam, etc. E ele era um centro comercial muito importante de coisas que eram trazidas do Mar do Norte. Exatamente. Os portos da Bélgica, geralmente importantes, eles são no interior da Bélgica. Os navios tinham acesso por rios e depois por canais. Sim, mas aí já não era navio, né? Porque as pontezinhas
que são de 1100, sei lá quando é que foram feitas, em 900, você tinha que abaixar para passar por elas, né, Não, pelos sim, tô dizendo, mas barcos. tinham canais especiais, rios especiais, e o comércio vinha de todo mundo, não era só, era exportado também, era um centro importantíssimo. Bruges e Ghent, que é uma cidade vizinha, foram cidades mais importantes da Europa naquela época, comercialmente. Napoleão se interessou muito por Bruges, não foi? Napoleão entrou e sem luta, sem nada, anexou a Bélgica e falou: "Ah, é minha", e tal. E assim vamos. Bom, e depois da gente ter almoçado ali na Grand Place, nós começamos a caminhar de novo. E aí entramos numa lojinha, que era uma lojinha de Natal, lembra? Sim, Que Bruges é muito conhecida também hoje em dia por ter mercado de Natal maravilhoso, que é quando muita gente da Europa vai para lá, que o mercado de Natal de Bruges incrível e eu fiquei muito curiosa para ir. É a alta temporada deles, sim. né. E essa lojinha é Natal o ano inteiro, então você consegue comprar ornamentos para sua árvore, mini Relógio Cuco. os relógios cuco, você pode fazer tudo que você quiser naquela loja. E eu comprei 2 lembrancinhas de lá, uma para nossa árvore e uma para a árvore dos pais do Foster, como lembrancinha, que eu gosto muito de fazer isso. E depois a gente continuou seguindo. E a gente porque queria chegar na igreja de Nossa Senhora. Eu posso estar falando Sim, errado agora o nome, mas era de Maria, é. uma coisa assim. Só que a gente errou o caminho, digamos assim. E aí chegamos em uma outra praça, onde tinha a basílica que tem o sangue de Jesus, Uma relíquia. que é um, como é que se diz? É um negocinho É um redondo, né. é é um objeto que dentro está guardado o sangue de Jesus. Sim. Que você sentiu? Eu senti uma emoção muito grande, porque historicamente, não importa, o que importa é o seguinte, é uma relíquia que é adorada há centenas de anos e estava ali à nossa frente, a gente pode passar apenas um pouquinho na frente, e tinha uma senhora vestida inteirinha de branco, que Ela ficava não era freira, não era é, nada nesse sentido. ela ficava adorando, literalmente adorando a relíquia. Eu passei, fiz um sinal da cruz, pedi por todos, fiquem tranquilos, e me impressionou muito. E o que a gente deu muita sorte, porque como a gente não foi em fim de semana, a fila pra ver era muito pequenina. Sim, Porque dizem que durante o fim de semana a fila pode durar até 2 horas pra ver. Então a gente ficou no máximo 3 minutos na fila, passamos, vimos aquilo. A basílica em si não é nada, é pequena, é não é pequenina, grandiosa, mas é muito histórica, tem é muita muita emoção ver sim, aquilo, né. Saímos da basílica, espera aí, só um minuto. Para com esse pé, Marco Antônio. Eu só escuto o pé dele, tic, tic, tic. Parou. Saímos da basílica, continuamos andando, e aí entramos numa outra loja que foi onde a gente comprou as 2 fronhas sim, de travesseiro, porque, como meu pai explicou, Bruges era o centro de tecidos, né, e são travesseiros maravilhosos, feitos à mão, bordados à mão. Eu falei: "Eu tenho que levar isso para casa, e vai ser uma lembrança para sempre dessa viagem". E aí, uma coisa que eu estava muito em dúvida se a gente fazia ou não, era o passeio de barco. sim. Porque era muito turístico, mas ao mesmo tempo todo mundo fala que vale a pena, porque é como você realmente conhece a cidade. Passeio de barco, diga-se, são pelos canais da Exato. cidade que são lindos. E eu amei. A Nen sentou ao lado da nossa capitã, Sim, que era o máximo. Ela falava as 5 línguas. Então ela falava tudo em inglês, francês, italiano, espanhol, italiano, italiano, e falava 2 ou 3 palavras em português. algo assim. E, enfim, então ela explicava cada parte de Bruges. Ah, aqui é o
Quartier é o bairro mais nobre da cidade. Aqui era o porto onde existia a parte comercial mais importante de Bruges. E ela falava as coisas boas e as coisas ruins de Bruges hoje em dia, que os aluguéis estão muito altos. Por exemplo, ela é enfermeira e também trabalha como guia no barco para conseguir sustentar a família dela. E é uma loucura você pensar nisso, né? Que ela morava em um lugar, teve que se mudar para outro, agora está cada vez mais fora da cidade, porque os aluguéis estão muito altos de tão importante que Bruges hoje em dia está se tornando, de tão cara que é. Sim, o clima desse passeio é um barco passeando pelos canais e as margens, casas muito bonitas, sempre no estilo holandês, belga, e com muitas árvores, assim, um passeio delicioso, nada de moderno. Não, vale muito a pena. Eu Vale gostei. muito a pena, eu gostei. Eu gostei bastante. E aí depois a gente saiu do barco e aí finalmente fomos para a igreja de Nossa Senhora, que eu vou chamar assim, porque é de Maria alguma coisa, onde tem a escultura da Madonna de Michelangelo. De Michelangelo, é a única escultura de Michelangelo fora da Itália, A única? a única. Não tem nem no Louvre? Não, claro que tem museu, mas estou dizendo, ele fez quando ele morava na França e encomendaram para ele fez. Pelo menos o Google me explicou isso, que é a O única... Google? Não, o GPT, que é o meu melhor amigo, ele falou, é a única escultura que ele fez fora da Itália, que ele se dedicou a fazer, quer dizer, ele esculpiu aquela pedra lá. Isso que é importante. E, pai, Aliás, só um minuto, que é linda, né? é linda. É linda. E conta um pouco sobre a história dela, que o Michelangelo fez para essa igreja especificamente. Napoleão foi e roubou. Não, a Bélgica, a Holanda, tudo... Não, pai, Bélgica é uma coisa, a Bélgica, Holanda é outra. estou dizendo, na época, filha, era chamada Países Baixos. Mas enfim, o Napoleão, todo mundo que invadiu a Bélgica levava as obras de arte e depois iam devolvendo uma a uma quando acabava a guerra. É uma loucura. Mas o Napoleão pegou, Pegou. aí deixou no Louvre, não foi por um tempo, aí depois foi devolvida. Aí depois o Hitler pegou e escondeu aonde? Escondeu numa mina de sal para fugir dos bombardeios ou sei lá o quê, e uma equipe americana especialista em arte foi lá e descobriu e devolveu para a Bélgica. E tá lá desde então. E tá lá desde então, graças a Deus. Ninguém mais roubou a Madonna. Bom, e aí a gente depois sentou num cafezinho, né? Sim. Pra acabar o dia, comemos uma coisa muito gostosa. Você comeu uma quiche com uma sopa, eu comi um sanduichinho. Sim, eu comi uma quiche Lorraine, muito gostosa. A gente tomou um café, relaxamos antes de voltar pro trem, para pegar o trem, para tentar descobrir de novo qual linha que pegava para onde ia, qual era o trem que pegava, tudo confuso nessa situação. Bélgica, precisamos melhorar nesse ponto. E depois chegamos em Bruxelas de novo, fomos deitar, porque no outro dia começava às 7 da manhã de novo. Não sentia as minhas pernas esse dia. Eu não sentia minhas pernas. Eu levou uma meia hora para voltar a mexer os dedinhos do pé e tudo, porque a gente andou 12 quilômetros mais ou menos. 12 mil passos, sei lá. Não, foram 10 quilômetros nesse dia. Mas comparadas. Não, claro, comparadas, mas chega no fim do dia... Agora, se você pudesse resumir em uma frase para quem não conhece Bruges e quer conhecer, como é que você apresentaria a cidade? Eu vou ser bem sincero e bem curto. Imperdível. É uma experiência humana que você vai encontrar só lá. Pronto. Então é isso, gente. Amanhã não, no próximo episódio, desculpa, nós vamos falar sobre o nosso primeiro dia em Bruxelas mesmo, que a gente fez 2 coisas muito legais. Eu não vou dar nenhum spoiler. Então, até o próximo episódio. Bye, Tchau! bye.
Obrigada por escutar mais um episódio do Carioca Connection. E como o Foster disse, esse mês a gente está completando 10 anos. E enquanto o site ganha uma cara nova, nós criamos alguns recursos gratuitos para você no cariocaconnection.com, incluindo os nossos novos playbooks de português. Estão muito legais, vale muito a pena conferir. E mais uma coisa, para celebrar os 10 anos, nós também estamos abrindo algumas vagas para o Carioca Connection Coaching. É a forma mais próxima de trabalhar com a gente. Para quem quiser mais do que conteúdo, para quem quiser apoio, feedback, um programa feito personalizado em cima daquilo que você precisa, com seus objetivos no português e na sua vida com o seu português, é claro. Você vai trabalhar diretamente comigo e com o Foster, com sessões individuais, suporte pelo WhatsApp e pelo e-mail e acesso completo ao Carioca Connection Club incluído. A gente tem um pequeno grupo aberto por mês, então não perca essa oportunidade. Vai no cariocaconnection.com e confere o nosso CC Coaching. Então, gente, até o próximo episódio. Tchau!